Senhores, bom dia. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo de Almeida. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Amédio de Almeida. Vereador Santo José dos Santos. E vereador Fernando Bandeira, presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Realizada dia 4 de agosto de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da Portaria 025 de 2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Relatório da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, acerca do descumprimento do Decreto Municipal número 545 de 2020 e das demais orientações da Procuradoria Municipal, cometidos pelo Conselho Municipal de Educação, conforme solicitado pela senhora Etelvina Rossi, conselheira municipal de Educação. Ofício do deputado Aécio Neves, informando a liberação de recursos por ele indicados ao município para serem utilizados no combate à Covid-19. Ofícios do Executivo Municipal, encaminhando a Lei Complementar Municipal de número 125 de 2020 e as leis municipais de número 6.022, 6.023, 6.024 e 6.025 de 2020. Ofícios do Executivo Municipal, encaminhando os decretos municipais 636, 637 e 640 de 2020. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos de número 166 e 205 de 2019. 005, 010, 048, 063, 071, 078, 083, 084, 085, 088, 091, 093, 097, 110 e 111 de 2020. Ofício da Controladoria Geral do Município, em resposta ao requerimento de número 094 de 2020. Indicações de números 103 a 105 de 2020. Requerimentos números 120, 122, 124 a 129, 131 e 132 de 2020. Deram entrada em pauta o projeto de lei complementar número 055-E de 2020. Modifica o zoneamento da BR 482, no bairro Gigante, instituído pela lei complementar número 31 de 4 de abril de 2011, que dispõe sobre o uso... tem demais, hein? E a ocupação do solo urbano no município de Conselheiro Lafaiete, objeto da nova redação de lei complementar número 121, de 7 de janeiro de 2020, e da outras providências. E o projeto de lei número 023 de 2020. Dispõe sobre a emissão de certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Leitura de parecer da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, ao projeto de lei número 020 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei complementar número 004 de 2020. Comunicado número 044 de 2020, informando aos membros da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico que o projeto de lei 020/2020 já está disponível para parecer
e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Comunicado número 045 de 2020, informando aos membros da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que o projeto de lei complementar número 004 de 2020 já está disponível para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Geraldo de Almeida, Francisco Paulo da Silva, Santos José dos Santos e Carlos Aparecido da Silva. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos de número 116, 117 e 119 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 6 de agosto, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão, ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, segue as assinaturas. Mas esse trem é ruim, tá? Esse trem é ruim, tá? Não votar isso aí de Cidade de Jardim. Aí, tá vendo? O povo que comprou. Mas você vota contra e o povo que comprou o lote lá. A não votar, o povo não consegue. Lá é só declividade. Ó, tem lote lá de 50%. É só o problema de declividade. Ô, vagabundo, acabou com as... É parceira. O Bandeira já rezou pra mim hoje, você tem que rezar pra mim todo dia, que esse Bandeira tá fudido na vida aí. Ia ter 2.000 votos, você não ia eleger. Não tem problema. Não é uma bola. Você não ganhava a eleição, não. Só PT que mexeu. Tem PT não. Aí você ia me apoiar, você ia vir com o poder. Eu com o apoio do Bandeira, eu não faço nem campanha, eu vou ficar essa turminha. O Bandeira arrumou um cabo eleitoral muito bom. E vai. Ficou aí semana passada, né? Conhecido. Tem 200 votos assim. Fácil. Tem gente sozinho. Tá ganhando sozinho em qualquer partido. 28, né? Só são 4 mais votados. Até 200.000 votos, vai ter que dizer bom. Aqui, isso aí é considerável. É veterinário. Tá. Na vida precisava de 60 mil votos. 160. Só 100 mil, mãe. Aí na primeira vez que você candidatou para deputado federal. Agora na terceira, que legal. Antes da gente passar para o expediente, eu gostaria de pedir aos vereadores um minuto de silêncio. Nossa cidade, essa semana, perdeu uma grande pessoa, um lutador da cultura, assim como nosso amigo, companheiro, vereador Geraldo Lafayette. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Mauro, que sempre batalhou aí pelo carnaval, o Mauro da Lecal, e que Deus dê a ele um bom descanso e dê força à família nesse momento difícil.
Passaremos ao expediente. Ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, solicitando que todos os procedimentos realizados no município que envolvam proteção aos direitos da mulher sejam imediatamente comunicados ao Conselho. Requerimento número 123 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado, nos termos do artigo 192 e seguintes do Regimento Interno, requer ouvida a Casa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.877, de 11 de setembro de 2006, pela empresa Quark Engenharia, a qual é prestadora de serviços terceirizados no município. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos ao projeto complementar de lei número 003/2020. Nossa Senhora, o excelentíssimo senhor prefeito Mário Marcos Leão Dutra, através da prerrogativa que ele se assiste na lei orgânica deste município, protocolou na Secretaria desta Casa o projeto de lei complementar que desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafayette, com o espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pela inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta diária com sucessores de Odon Pedro Domingos, esse mesmo não é Otton, não, representado pela viúva usufrutuária e filhos nos proprietários da outras providências. O nobre prefeito justificou a esta Casa a proposta legislativa. Segundo determinação regimental, a douta procuradora da Câmara Municipal analisou o referido projeto e requereu algumas diligências a fim de responder seus questionamentos, sendo o respondido pelo chefe do Executivo e, posteriormente, a douta procuradora exarou o seu parecer. Após o referido parecer ser lido em plenário, os autos do projeto de lei foram encaminhados às Comissões de Legislação e Justiça, que apresentou o seu respectivo parecer. Inclusive, apresentou uma emenda e não apresentou substitutivos e subemendas ao projeto de lei. Os autos do projeto foram encaminhados para a Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que requereu uma diligência. Logo após a resposta, lavraram o parecer. Apresentaram uma emenda, sendo que não apresentaram substitutivos ou subemendas ao projeto de lei. Os autos do projeto de lei estão para a Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos emitir seu parecer. É o relatório sucinto. O presente projeto de lei complementar quer desafetar bens públicos para serem utilizados em uma permuta de um bem declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial. Afirma ser imprescindível a implantação e criação de campo de futebol e área de lazer de interesse da comunidade do Rancho Novo. Insta esclarecer que o município já emitiu o decreto número 513, de 20 de novembro de 2019, a declaração de utilidade pública de imóvel de propriedade, titularidade do espólio de Jair Teodoro dos Santos, cito, na localidade denominada José Dias, no Rancho Novo, neste município. O nobre prefeito justificou o referido projeto de lei porque a localização e disponibilidade de espaço ao redor necessárias à implantação de campo de futebol, sendo os imóveis afetados por este projeto de lei os mais convenientes para atingir a finalidade e objetivo almejado. Importante frisar que a Comissão de Legislação e Justiça afirma ser o projeto constitucional e legal. Logo, não cabe a esta comissão manifestar neste tema, sendo que devemos apenas manifestar sobre a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para a execução das medidas decorrentes deste projeto. O município queria isentar o ITBI da possível negociação de permuta. O
O chefe do Poder Executivo não poderia dar isenção, derrogação legal da lei de incidência fiscal, bem posto neste projeto de lei complementar, por não ser uma lei tributária específica, que concede a isenção com base à Lei de Responsabilidade Fiscal e relatórios da situação atual do município. Não autoriza a renúncia da receita e ainda a nossa lei municipal não trata dessa isenção. Logo, não é correto isentar se o município não está cumprindo algumas de suas contribuições. Portanto, a Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural agiu bem quando resolveu fazer uma emenda para retirar a isenção do ITBI e ainda para determinar que cada permutante custeie as escrituras públicas e o registro do imóvel. Mas devemos ainda determinar que a permuta seja objeto de homologação judicial para evitar qualquer prejuízo ao município. Nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, compete à Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos analisar a admissibilidade orçamentária e financeira, que enfatiza a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para a execução das medidas decorrentes deste projeto. Portanto, no que tange ao projeto de lei, juntamente com as emendas apresentadas, em comento, não tem óbice orçamentário e financeiro que impeça a votação do projeto de lei pelo plenário desta Casa. Ante o exposto, o projeto de lei em análise pode ser levado para o plenário, para dar aos nobres vereadores oportunidade de votarem ao mérito deste. Vereadores Alan Teixeira, André Luiz e Pedro Américo de Almeida. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Está inscrito o vereador Lúcio. Com a palavra, vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Vereador Chico Paulo também está inscrito. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal da imprensa aí. Bom, hoje eu vou subir nessa tribuna para fazer uns agradecimentos ao pessoal. Há poucos dias eu falei a respeito da sinalização do bairro Santa Matilde, né, questionei, falando que o bairro Santa Matilde não é somente ele do Alfredo Elias, do Bandalu até no Parque de Exposição. É o segundo maior bairro da cidade e percorri o bairro foi todo, a sinalização foi toda refeita, o pessoal ficou muito satisfeito, e a gente, quando faz a coisa assim, a gente sobe aqui para elogiar também, a gente sobe para cobrar, e enquanto tem que elogiar, então parabéns ao pessoal do DMT, ao Léo, ao Rolf, né, todo mundo, né, o pessoal que trabalha nas ruas, ficou muito bom, e é um bairro que tem um trânsito muito intenso, né, então a gente precisa de ter essa sinalização bem feita para a segurança das pessoas. Falar um pouco da minha preocupação em relação a... antes eu vou falar também a respeito do CAPES. O CAPES foi alvo de algumas reclamações, achei infundadas há pouco tempo, mas só para explicar que já toda a medicação do CAPES já foi comprada. A única medicação que falta no CAPES, hoje na rede CAPES, é o lítio, porque a empresa que ganhou a licitação não tem lítio no estoque, mas já falou que em breve já deve estar resolvendo. Todas as medicações que são previstas na legislação SUS, né, no RENAM, que é a Relação Nacional de Medicamentos, REMUME, Relação Municipal de Medicamentos, que é mais abrangente. Lafaiete dá mais remédios do que precisa, do que o governo pede, né? Não são todos os municípios que contam com o REMUME. Lafaiete conta, e tem várias medicações a mais do que pede na legislação federal. Lafaiete fornece e foi comprada em grande escala, não tem mais problema de falta de medicação na rede CAPES. Assim como os plantões que estavam faltando também já foram repostos, temos médicos todos os dias na rede CAPES, então, aos poucos, vai regularizando tudo. Eu tenho uma certa preocupação com a parte, eu sempre falo da atenção primária e atenção básica, que tem que melhorar muito no Brasil. Eu falo de Lafaiete, porque eu acompanho aqui nas cidades vizinhas, que eu tenho grandes amigos, Caranaíba, Carandaí, lá do meu grande amigo prefeito Vaziquinho, está dando um show de administração. Em 4 anos, inaugurou 12
unidade básica de saúde completa, médico, dentista, toda a equipe. E lá em Carandaí, a saúde está de parabéns, porque realmente é um serviço maravilhoso feito pelo grande prefeito Vaziquinho. Cristiano Ottoni, e eu vejo essas cidades todas contando com aumento na arrecadação de verbas, através da atenção primária. Então, com essa mudança que vai ter agora a partir do ano que vem, no financiamento da atenção primária, a gente tem que melhorar muito essa parte aqui em Conselheiro Lafayette. Mas eu creio que a gente, se Deus quiser, o Mário deve conseguir a reeleição dele, a gente tem como melhorar muito. Não é difícil, né? Só colocando pessoas certas nos lugares certos, né? E a respeito dessa pandemia também, a suspensão de cirurgias eletivas em Lafayette, né, o governo de Minas suspendeu. Só que tem casos, umas urgências relativas que tem como ser feito. E eu acho que pode ser olhado com mais carinho pelas pessoas da Secretaria de Saúde. Tem pessoas precisando de cirurgia e estão paradas. Algumas, quem pode, faz empréstimo, paga. Tem casos que a pessoa não tem condições e não está tendo uma abertura na Secretaria de Saúde, não estão liberando nada. Então, eu conheço alguns casos que os médicos querem operar e não tem essa liberação da Secretaria de Saúde. Eu acho que pode ser olhado com mais carinho também pelas pessoas lá que podem fazer essa autorização. Só isso, bom dia. Com a palavra o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, hoje eu gostaria de dizer o seguinte: a reforma que esse governo fez aí, hoje o cidadão para aposentar, aposenta com 100 anos, 35 anos de contribuição e mais 65 anos de idade. Ô, gente, onde esse povo tirou isso? Como é que o coitado de um trabalhador que trabalha na zona rural, como é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com 100 anos, ninguém vive 100 anos. Bom, o meu sogro está com 101, vai fazer 102, mas isso aí é raro. É difícil. E eu estou vendo aí, e o povo ainda está batendo palma para esse vagabundo ainda. Está batendo palma para esse vagabundo ainda. Tem um padre que gravou um vídeo, que está rodando na internet aí, que ele fala assim: o povo não quer que eu fale que o Bolsonaro não presta, mas ele não presta. E as pessoas que votou nele têm que se confessar ou pedir perdão a Deus do que ele está fazendo. Nós temos 15 mil médicos que formou fora aqui, que está tudo aí. E ele não dá revalida para eles. E precisando de médico para tudo quanto é canto aí, ó. Amazonas está morrendo de gente porque os médicos do Brasil não querem ir lá para o Ribeirinho, não querem ir para esse lugar lá, não. Certo? Então está aí, está morrendo de gente adoidado. Já passou de 100 mil, toda semana morreu mais 1.000. Morreu mais não sei o quê, e ele está esperando que morre mais. Nós temos um governo que nós não temos um ministro da saúde. Nós não temos um ministro da saúde. Nós temos um coronel lá que ele entende de bater nos outros e matar os outros. Né? Bater em repórter na rua, igual eles fazem aí, né? Mandar as crianças bater em professor, né? Humilhando os professores. É isso que nós temos. Nós não temos, está morrendo gente. Aí, ó, toda hora você vê. Aqui no estado de Minas, esse dia morreu mais 1.000, não sei quantos. Né? É assim, vai morrendo. E a cidadezinha mais pequena, que às vezes precisa de um médico ou dois, não tem. E 15 mil médicos aí querendo trabalhar e não pode trabalhar. Porque ele não dá revalida, só porque eles formaram fora, uns formou na Argentina, outros formou em Chile, outros formou no Paraguai, não sei aonde, outros formou em Cuba e não quer dar. Certo?
Então, gente, então nós estamos, eu não sei qual o ódio que esse povo tem do trabalhador. Eles têm um ódio do trabalhador, tudo enquanto é em cima do trabalhador. Toda reforma que faz é em cima tira do trabalhador. Só tira do trabalhador. Parece que o trabalhador que pregou Jesus na cruz, não foi? Pô, então, gente, nós temos que prestar muita atenção nisso. Porque tem muita gente, às vezes, que não gosta que a gente fala, não, mas está falando lá de Brasília, falando do presidente. Eu tenho que aquela desgraça lá que desgraça a nossa vida aqui. Né? Hoje a gasolina hoje é vendida preço de dólar, por isso que ela está quase R$5. Né? Privatizou tudo, vendeu tudo. Né? Porque é isso, o golpe foi feito para isso. Né? Foi feito para entregar tudo, lá vai entregando tudo. Então, eu estou com esse padre aí, viu? Eu acho que as pessoas que votou nesse homem têm que se confessar, os outros que tem que pedir perdão a Deus. Enjoelhar nos caroços de mil e pedir perdão a Deus. Porque ele está castigando o pobre. Lá na Amazônia todo dia morre não sei quantos mil, por falta de médico. Só por pirraça dele. Lá tinha 3.000 e tantos médicos de Cuba, ele mandou tudo embora. Perseguição. Falando que eles é comunista. Comunista é ele. Comunista é ele que está matando os outros aí, ó. Que não é para o lado do pobre. E essa coisa que ele está dando aí, é R$600, na verdade ele mandou para o Congresso, foi 200. Né? Foi a bancada do PT foi que puxou para 600, e a casa que tem 2 mães de família, mãe solteira, recebeu 1.200. E ele está querendo diminuir. Né? Querendo diminuir. Então gente, eu fico pensando, eu vivi na roça, trabalhei na roça a vida toda, até 17 anos eu trabalhei na roça. Eu sei o sofrimento desse povo. Sei o sofrimento desse povo. Não é muito fácil, não é fácil você arrancar R$1.000 no cabo da enxada, não. Hein? E já pensou uma pessoa de 80 anos, 60 anos, 80 anos? Como é que ele vai trabalhar? É isso que eu gostaria de dizer, viu? Muito obrigado, senhor vereador. Sandro, vou usar a palavra, Sandro? Não, obrigado. Então passaremos à ordem do dia. Requerimento 118/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infraassinado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno requer ouvida a casa na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente ao setor de convênios do Poder Executivo, solicitando que apresente justificativa para restituição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do valor de R$ 591.253,69 no ano de 2019, especialmente em relação ao convênio 73/72 de 2013, uma vez que o secretário municipal de Educação informou que os esclarecimentos competem a esse setor conforme ofício da CEMED 654 de 2019. Vereador Pedro Américo de Almeida. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 118/2020. Em discussão? Presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Bom dia a todos. Esse requerimento, já foi aprovado o requerimento perguntando ao secretário de Educação, que o ano passado devolveu 591.253,69 centavos, né? Devolveu para o Estado. Aí, nós perguntamos ao secretário, por que devolveu esse dinheiro? O secretário respondeu que não sabe, não. Por que devolveu esse dinheiro, não? Né? Mandou nós perguntar o setor de convênio. O secretário tinha obrigação de saber desse dinheiro aí. Ele tinha obrigação. Eu achei muito estranho, não nada contra a pessoa dele, né? Mas ele falar que não sabe por que devolveu o dinheiro, ele fica só reclamando que não tem dinheiro. E depois devolve o dinheiro e não sabe por que devolveu o dinheiro. Eu acho que ele tinha obrigação de saber que dinheiro é esse, por que devolveu. Né? Então, quer dizer, as coisas estão ruins, não é falta de dinheiro, é má administração. Eu achei um absurdo isso. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Olha, eu não sou a favor que devolve dinheiro, não, sabe por quê? Porque os professores do ensino fundamental aí, eles não estão conseguindo entrar nesse negócio de dar aula, nesse negócio de internet. Por que não deu curso para esse povo? Então, tem aonde gastar esse dinheiro, esse negócio de, devolver dinheiro, para falar que é honesto, devolver dinheiro, isso aí não é vantagem, não. Ele tinha que dar curso para esses professores. Tem professor do ensino médio aí, de creche aí, que está dando até depressão, que não está conseguindo fazer esse trabalho. Não é todo mundo que sabe mexer com isso. Né? Então, tem professor aí que está dando... Tem pessoas que trabalham na creche, por exemplo, eu vou dizer na creche que eu conheço, pessoas, que estão dando depressão. Tem que tomar remédio para dormir, porque não está conseguindo fazer isso. Por que não dá curso com isso aí? Pode usar esse dinheiro para isso. Agora eles ficam achando que é vantagem devolver dinheiro. Ué, tem tanta coisa para fazer. Compra material escolar. Investe na educação, gente. Isso aí é educação. Investir no professor, investir no funcionário, investir na educação. Mesma coisa. Não tem nada de errado. Agora é vantagem devolver dinheiro. Ó, teve uma vez, quando o Toninho era secretário de Educação, eu lembro que o Toninho chegou e falou aqui, sobrou 2 milhões, como é que faz as coisas? Uai, dá prêmio para os professores. Investir nos professores, dá curso. Uai. Continua em discussão. Não havendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam com a proposição permanecem como estão. Aprovado o requerimento 118/2020, segue para as providências cabíveis. Requerimento número 120/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado na forma regimental, ouvida a casa, requer de vossa excelência que seja encaminhado expediente para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando barreira de proteção acrílica em todos os pontos de atendimento ao público da unidade de saúde. Vereador Pedro Américo de Almeida. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 120/2020. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Esse requerimento feito por mim, e tenho certeza que vai ser aprovado por nós todos, né? Os funcionários da prefeitura, muitos deles, eles têm um contato com pessoas que às vezes já está contaminado, né? Eles não sabem, e conversa diretamente com as pessoas, né? Aí nós estamos pedindo uma proteção para eles, né? Uma barreira de vidro, que seja, para proteger o servidor. O servidor é muito desprotegido, né? Principalmente no setor de saúde, né, Lúcio? A ver que tem gente que conversa em cima da pessoa, não respeita a distância, né? Não que a pessoa a pessoa, na hora que vê, já está em cima da pessoa, né? Sem maldade nenhuma, mas acaba contaminando as pessoas. É ruim para os dois lados, para a pessoa e para quem está trabalhando e para quem está sendo atendido. Muito obrigado. Continua em discussão. Pedro Palavra. Com a palavra, vereador José Lúcio. Eu acho válido parabenizar o vereador Pedro Américo. Eu acho bom de ter todas as informações. Eu vou falar de até onde eu sei, no CAPES, todos os funcionários receberam, tá, esse protetor. Então, assim... Porra, o meu requerimento. Vereador, permite? Protetor, aquela barra de vidro assim, sabe? Eu sei, de acrílico... Não, é fixo. Ah, tá. Igual tem no banco, sabe? Aqui. Ah, sim. Tá certo? Naquele de... Já tem, né? Ah, não tá. Entendeu, Lúcio? Não, aquela barra de vidro assim, que fixa. Aquela facial... Não é aquela. Todos receberam aquela. Né? Mas aquele também é importante. Mas legal, interessante. Apoio o requerimento. É bom se tudo Obrigado, puder ajudar nessa área. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com a proposição, permanecem como estão. Aprovado o requerimento 120/2020, segue para as providências cabíveis. Requerimento 122/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente a presença de vossa excelência requerer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal para que informe
quais são as ações de digitalização existentes atualmente e quais estão em processo de implantação no município, de forma a simplificar a vida do cidadão, buscando seguir em sintonia com o decreto número 10.332, de 28 de abril de 2020, que estabelece a estratégia do governo digital 2020/2022, lançada pelo governo federal, buscando economia tanto financeira quanto de horas gastas com burocracia por meio da digitalização dos serviços públicos, visto que a gestão inteligente desponta como um grande diferencial do setor público, principalmente por impactar diretamente a vida da população. Segue anexo o decreto que lança a Estratégia de Governo Digital 2020/2022 e sugestão de 4 tecnologias para melhorar a gestão da Prefeitura: gerenciador de documentos, portal de atendimento ao cidadão, composição de custos e orçamentos, e gestão de contratos e medições. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 122 de 2020. Em discussão? Senhor presidente, André Luiz de Menezes, peço a palavra. Com a palavra, Vossa Excelência, Alan Teixeira. Bom dia a todos. Nós vimos, principalmente agora, nessa época de pandemia, que a gente precisa resolver alguns serviços burocráticos, né, através de e-mail, né, através de telefone, que aqui no Lafayette ainda não está preparado nesse setor. Então, assim, que nós vimos que vários documentos ainda é no formato físico, né? Então, fica esse alerta aí para o município aderir a esse plano aí do governo federal, porque vai facilitar muito a vida, tanto do contribuinte, do cidadão, né, quanto do próprio servidor público, e também vai eliminar tempo, além de não correr o risco de perder os documentos através do tempo ou de algum outro fator. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pode passar para o Fernando Bandeira. Tá, com a palavra o vereador Washington Fernando primeiro, Bandeira. pode falar, Sandro. Não, fica à vontade. Fala, Bandeira. Obrigado. Gostaria de parabenizar o vereador Alan Teixeira. Hoje, vereador, nós na nossa profissão, a gente tem, né, vivenciado isso aí diariamente, que hoje tudo é através do que a gente chama de certificado digital, né, que é a assinatura eletrônica, né? E aí eu estava conversando até mesmo poucos dias com um engenheiro a respeito dos projetos de construção civil, né, que poderiam ser feitos também, digitalizados através e assinados através do próprio certificado digital. Ficaria mais fácil, tanto fácil para o município, né, os servidores, para também com a população, né, até mesmo o profissional da área, que ganharia tempo, né? Vamos supor, teve alguma pendência em tal processo, falta isso, aquilo, aí remete na caixa postal, a pessoa já vê, na advocacia também hoje é assim, né, o PJE, né, e se pudesse ser resolvido isso mesmo, né, via tivesse um portal, com certeza economizaria tempo, né, recurso financeiro também, e fora que a população seria bem mais viável para os cidadãos ter esse tipo de trabalho. Então, assim, Vossa Excelência está de parabéns, né, pelo requerimento. Eu acho que agora, de momento, Alan, isso é uma coisa assim, a ser implantada gradativamente, né? Não de imediato, eles não vão conseguir ter um suporte desse, mas que a gente possa, daqui a alguns anos, que seja daqui 2, 3 anos, encontrar esse trabalho perante o nosso município todo via, né, internet, que seria muito melhor para o cidadão. Parabéns, viu? Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores, aos funcionários dessa casa, aqueles que nos assistem. Eu acho que esse requerimento ele só vem para alertar, porque para fazer mesmo, não acredito não. E outra coisa, para fazer daqui uns anos, quando for feito daqui uns anos, eles já estarão obsoletos. A gente já terá novas tecnologias. Eu vou dar só um exemplo da morosidade do poder público de Lafayette. Isso eu estou falando sobre todos os aspectos, não só desse governo, mas também dos governos anteriores. É a questão
do prontuário eletrônico, que deveria ser implantado na área de saúde há muito tempo, e nós não tivemos a competência de fazê-lo. E é uma coisa que o governo federal pedia, dava apoio, e nós não tivemos competência de implantar o prontuário eletrônico, que facilitaria muito a vida de todo mundo. Aquele tal, o vereador Lúcio falou aí agora a respeito das cirurgias eletivas, etc. e tal, isso tudo seria eletrônico. Assim que o médico pedisse no posto de saúde, automaticamente a Secretaria de Saúde estaria sabendo no mesmo dia e na mesma hora qual que era a necessidade daquele paciente. Não tinha que ficar tramitando papel para cima e para baixo e perdendo documento, como às vezes a gente fica sabendo que o documento não foi para o lugar certo. Não pode ser para ontem, tem que ser para ontem, não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Esse tipo de tecnologia, vereador Alain, nós já estamos atrasados em relação a eles. Isso gera uma economia, uma praticidade, uma satisfação na comunidade que não tem tamanho. Você imagina você conseguir fazer um protocolo de um pedido em casa, sem ter que ir à prefeitura para poder fazer esse tipo de serviço. Essa ideia que o vereador Fernando Bandeira disse, de implementar alguns pedidos de serviço, como o de aprovação de projeto arquitetônico pela prefeitura, poderia ser feito pela internet, sim. A CEMIG já faz isso há muito tempo, para os projetos projetos elétricos para as construções. Certidão de número podia ser pedido de casa, era só anexar. E isso não é uma coisa difícil de ser feito, não. É uma coisa bem fácil. Mas talvez a gente ainda não esteja no crescimento espiritual de que quanto mais fácil a vida dos outros, melhor para todo mundo. Mas eu acho que é válido, sim, pelo menos para alertar a comunidade que existem coisas que podem facilitar a vida de todo mundo e, infelizmente, elas não são implantadas. Existe uma preocupação muito grande com as coisas físicas, né? E algumas coisas que são virtuais, como essas daí, que pouparia tempo, dinheiro, satisfação, prazo de resposta, seria muito mais útil que talvez, desculpe aí a colocação, mas fazer uma ponte ou fazer uma determinada coisa. Tem pontes que precisam ser feitas, tem construções que precisam ser feitas, né? Mas tem algumas coisas que são mais úteis e mais necessárias do que essa coisa física. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo discutir em votação, os vereadores concordam com a proposição, permanece como estão. Aprovado o requerimento 122/2020, segue providências cabíveis. Requerimento 124/2020. Excelentíssimo senhor presidente municipal, o vereador infracinado nos termos do artigo 192 seguintes do regimento interno, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja enviado expediente do senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações em cumprimento à resposta ao requerimento número 73/2020, enviada a esta Casa em 17/6/2020. 1. Houve ou há previsão de aplicação de recursos próprios para enfrentamento à Covid-19? Favor informar de forma discriminada os valores em que foram ou serão aplicados. 2. Quais foram os recursos financeiros recebidos pelo município para enfrentar a pandemia do novo coronavírus? Favor informar a origem dos recursos, os valores e como foram ou serão utilizados. 3. Ainda existem recursos a serem recebidos pelo município para tal fim? Em caso positivo, favor informar a origem dos recursos, os valores, a qual a previsão de recebimento e como serão utilizados. Vereador Fernando Bandeira. Em primeiro, em discussão e votação, requerimento 124/2020. Em discussão. Com a palavra, vereador José Lúcio. Bom, parabenizar o meu grande amigo Fernando Bandeira. Eu acho que tudo que a gente puder saber em relação à saúde, recurso, o que tem parado, e agora em época de pandemia, é interessante, porque se Deus quiser, assim que passar essa pandemia, não vai demorar,
é muita gente está nessa fila de espera de cirurgias, exames, há anos e anos, e, com certeza, com essa pandemia, a situação de saúde dessas pessoas se agravaram, né? Então, a gente saber tudo que tem de recurso para fazer uma gestão inteligente em política, em saúde pública, é muito bom. Então, parabéns, vereador, pelo requerimento, tem meu apoio. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Bom dia a todos novamente. Há 2 meses atrás, eu fiz um requerimento bem similar a esse, um pouco mais direto. E faltam informações. Primeiro, que o portal da transparência não está funcionando. Seria o lugar certo das pessoas procurarem. O portal de transparência do município, ele não está do jeito que a lei determina. Então, esse é um alerta para o Executivo Municipal, porque as informações têm que estar disponíveis para o público, têm que estar disponíveis para o cidadão. E não estão. E não estão. Muitas informações a respeito de Covid, sobre outros implementos, não estão. Então, nós vamos ter que começar a mandar esses tipos de requerimento pedindo a prestação de contas, fazendo o nosso papel de vereador. Porque se estivesse no portal de transparência, vereador Fernando Bandeira, talvez nós não necessitássemos de ficar fazendo requerimento em cima de requerimento, pedindo informações que são obrigações do Executivo colocar no portal de transparência. E talvez fazer um requerimento, saber por que o portal de transparência não funciona da maneira como deveria funcionar. Eu tenho tido uma série de cobranças em cima desse portal de transparência que tem passado da normalidade. Então fica aqui só meu alerta para o Executivo a respeito dessa situação, né, do Covid, que é o requerimento de Vossa Excelência, que tema similar já foi enviado para o Executivo por minha parte, mas foi um alerta sobre o portal da transparência. Colocá-lo funcionando da maneira que se deve colocar. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Paulo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público presente. Senhor presidente, vou votar favorável ao vereador Fernando Bandeira, porque tudo que for para pedir informação, principalmente a respeito, falando financeiramente, terá meu voto. Mas a gente tem que deixar claro, quando... Nem sou líder do prefeito, mas eu aqui agora eu não posso, né? A gente sabendo da situação, a gente não pode deixar de defender. No site da prefeitura existe um link que fala somente de recursos de Covid-19. Recurso que veio, recurso que está sendo gasto. E quando assumiu a prefeitura, o município de Conselheiro Lafayette tinha a nota 4 no Tribunal de Contas do Estado de transparência. A nota era 4. Hoje, se não me falha a memória, a nota é 9. Então, a gente não pode chegar aqui e criticar, meter o pau no prefeito, falar que está sendo tudo feito debaixo dos panos, que não tem transparência, porque isso não é verdade, não. As coisas estão melhorando, era 4, mudou para 9, então mais que dobrou a transparência do município em relação a alguns anos atrás. Então, está sendo feito o que pode ser feito. Então, e isso foi feito por servidores que entraram no município, não foi contratada empresa para fazer site, não foi contratado nada. Então, a gente tem que valorizar quando está certo e criticar quando está errado. Se tem alguma falha no portal da transparência, vamos lá saber do prefeito por que existe essa falha. Mas agora falar que não está sendo transparente, eu acho que é uma injustiça com o prefeito. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Senhor presidente, eu só queria me remeter à fala do vereador que recebeu aí. Ninguém falou que tem nada sendo feito debaixo dos panos, não. Essa fala saiu dele, né? Foi pensamento dele, desse vereador. Ninguém falou aqui que o prefeito está fazendo coisa errada, não. Nós só pedimos porque nós recebemos reclamações de algumas pessoas que foram no portal da transparência e não conseguiram os dados necessários para poder tirar suas conclusões. Agora, se
alguém aí tem em pensamento que está sendo feito debaixo do pano, que não foi a minha palavra, eu acho que não é a palavra de ninguém, que a gente não acredita nisso também, a gente acredita no governo honesto, porque se nós não acreditássemos, nós estaríamos muito mais agressivos, né, em relação à questão da fiscalização, que nós fazemos e a fazemos muito bem. Se o vereador acha que esse vereador que me antecedeu está sendo feito por debaixo dos panos, eu me sinto até nos ossos, mas não foi a minha fala, foi a fala do vereador. O que nós pedimos foi algumas informações no portal da transparência que estavam faltando e as pessoas têm pedido isso constantemente. A minha voz nessa casa não é a voz da pessoa, Sandro, do vereador Sandro, é a voz do povo. As pessoas chegam perto da gente e reclamam. Vários dos vereadores já subiram na tribuna para fazer reclamações que nem sequer tiveram contato, mas a população chegou e reclamou. Uma das reclamações que a gente recebeu foi a respeito do portal da transparência, sim. Eu só estou tornando público aquilo que as pessoas reclamam comigo. Não acredito que esteja feito nada debaixo do pano, mas pensamento do vereador que me antecedeu. Continua em discussão. Peço a palavra novamente, senhor Com presidente. a palavra, vereador João Paulo. Só tem 1 minuto aí para concluir, senhor vereador. Senhor presidente, quando a gente fala que não existe transparência, alguma coisa está querendo ser escondida. Quando chega uma reclamação que não existe transparência, que não conseguiu acessar, eu acho que o primeiro passo é a gente procurar saber, antes de entrar com requerimento, antes de falar. A gente vai no site, tenta mexer, vê, pede alguém para mexer, pede outras pessoas, tenta entrar no site, tenta ver se você consegue. Agora, falar que não existe transparência, eu reafirmo, é injustiça. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Alan. O site, o portal da Transparência Covid, ele está funcionando. Chama Transparência Covid. Agora, o portal da Transparência normal parece que está fora do ar mesmo. Mas mesmo o Transparência Covid, realmente tem tudo lá que o município tá gastando. E tudo. Mas, assim, a meu ver, o linguajar que se usam ali, para a população entender, mais complicado. Eu acho que poderia mudar, talvez, o formato. O senhor me permite uma parte, vereador? Só pequena parte. Só que são usados termos técnicos, que é segundo a norma do Tribunal de Contas. Eu mesmo, se eu entrar lá, tem muita coisa. E olha que eu sou estudante de ciências contábeis, tem muita coisa que eu não entendo. Um leigo não vai entender nada. São termos usados, você e o vereador Fernando Bandeira sabe melhor que a gente, que são termos e normas do Tribunal de Contas. Por isso essa dificuldade nossa em entender. Continua em discussão. Não havendo o que discutir em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 124, segue as providências cabíveis. Só para nota de esclarecimento, nós tivemos uma reunião de prestação de conta do orçamento, e nós pedimos para simplificar, para usar uma linguagem mais popular, para as pessoas entenderem, pelo menos, a prestação de contas do Covid-19. Foi criado, né, uma página especial, e a gente pediu para ser uma coisa mais simplificada, para ser acesso de todos, porque estava vindo muita emenda, né, de deputados e tudo. Nós sugerimos que fosse usado umas falas mais populares, para as pessoas compreender de uma forma melhor. Requerimento 125 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno, após a manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre os imóveis do Distrito Industrial pertencentes ao município de Conselheiro Lafayette, a relação dos que já foram doados e ou concedidos para empresas, e se essas empresas se encontram em regular funcionamento, bem como a relação dos que são de propriedade do governo do Estado de Minas Gerais, e se esses já foram transferidos para instalação e funcionamento de empresas. Vereador André Luiz de Menezes. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 125/2020. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador André, desculpa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, bom dia.
Teve algumas coisas que parece que nós assim, ou abordamos ou não conseguimos resolver. Vou dar exemplo, assim, não estou saindo fora do requerimento, acho que o primeiro ano nosso aqui nós abordamos a questão da presidente, né? Fizemos uma CPI na presidente, e lá nós detectamos que, infelizmente, a presidente talvez não ia conseguir cumprir o contrato dela, né? Que ela estava deixando algumas coisas a desejar. E quando estourou essa greve aí, culparam nós, que a gente não olha nada, que Lafayette não tem vereador, e tem. Tanto que nós falamos com o executivo que a presidente talvez não ia conseguir cumprir o contrato dela. Não sei se os novos colegas que participaram da comissão lembram disso. Outra coisa foi a questão de iluminação pública, a extensão de rede, a expansão de rede, ruas muito escuras, e para aí afora. Hoje nós vimos que começou a trocar as lâmpadas da cidade, como melhorou a iluminação. O meu filho, que não repara muito nisso, me mostrou ontem a diferença da rua Legário Pinto com a Arthur Bernardes, que já está bem iluminada. Avenida. Então, você vê que a cidade fica até mais bonita. Tem uma foto aí rodando na internet, com a iluminação da avenida melhor, com uma lua. Você vê que a cidade fica até mais bonita, mais bem iluminada e gera mais segurança. São coisas que nós andamos cobrando, pedindo e tudo, e eu fiquei sabendo que vai ser trocado todas as lâmpadas de Conselheiro Lafayette e vai acontecer a extensão de rede. Mas nós brigamos por algumas coisas. Outra coisa é essa questão de terrenos públicos aí da prefeitura, doados à empresa, que não estão fazendo nada. E a gente cobrou ou a devolução, ou um chamamento público para os que estão aí, os terrenos que estão aí parados. E nós temos que ter cuidado aqui, porque os olhos da cidade estão em cima disso. Eles já estão partindo aí para o Distrito Industrial 2, estão fazendo até uma obra lá de rede pluvial. Parece que vai ser um parque industrial bem organizado. E eu acho que a gente tem que ter um critério, ou usar um chamamento público, ou criar critérios para isso acontecer. Porque o que ocorre? Parece que algumas coisas são direcionadas, não estou afirmando isso. Parece que são direcionadas a alguma empresa, e parece que, infelizmente, algumas pegam aqueles terrenos e não levam para frente o projeto que ele apresenta. Nós voltamos aqui algumas... mais prazo para algumas empresas, a gente viu que não fizeram nada. Outros que a gente pediu para investigar se estava sendo usado ou estava parado, não tivemos resposta. Então, eu chamo a atenção, né, eu acho que esse ano a gente não vai conseguir fazer mais nada nesse setor. Estou pedindo aqui mais informações, que eu tive uma resposta inconclusiva, né, a resposta que eu tive no outro requerimento abriu mais uma pergunta para esse aqui, e aqui tem uma dificuldade maior, porque tem terreno que é do Estado, terrenos que são do municípios, é uma confusão. Lá é um distrito industrial que tem terrenos lá que pertencem ao Estado e pertencem ao município. A gente está vendo ali uma movimentação, ali, um aterro na beira da 040, parece que tem um crime ambiental, nós já denunciamos, mas eu não vi ninguém tomando providência. Parece que uma empresa está pegando um terreno que foi dado para outra empresa, e isso vai vir para essa casa para ser votado, e eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque como há uma transferência de terreno sem ter passado por essa Câmara, como é feito como diz, uma revogação de concessão e dado para uma outra empresa, não pode. Isso não mostra transparência nesse processo. Porque o que acontece? O papel nosso aqui é fiscalizar. E não estou falando, talvez, o entendimento que se dá para fazer isso é dessa forma, mas eu acho que o certo é um chamamento público. Eu acho que tem que dar igualdade para todo mundo. Não pode ser nada direcionado. Então, eu chamo a atenção, eu não sei aí o que vai acontecer com relação à eleição e reeleição, mas eu, tanto aqui ou fora daqui, meus olhos estão voltados para isso. Eu acho que tem empresas aí que precisam do incentivo. Eu tenho um rapaz que me procura sempre, ele só está perdendo contrato, eu tenho até dó dele, porque são trabalhadores que têm uma estrutura incrível, mas precisava de uma ajuda. E a gente vê que o governo, de um modo geral, tanto estadual como municipal, ele poderia incentivar. Nós estamos vendo aí um momento de crise, a gente vê que essa pandemia aí estão falando que vai gerar um desemprego, talvez é um momento de agilizar esse processo de terreno
e fazer um chamamento público, quem sabe com isso vai gerar empregos, vai suprir esse problema que a gente vai viver aí. Tem empresas boas que poderiam vir para Lafayette. Eu acho que tinha que usar um marketing, criar aquele distrito industrial e fazer um marketing em cima disso, mostrando que a cidade de Lafayette tem espaços para vir empresas de variáveis, perto, né, à margem da 040, né, acesso bom, uma cidade que é próximo do Rio, próximo de Belo Horizonte. Tem gente que fala que prefere ir no Rio de Janeiro que em Belo Horizonte, que a rodovia para lá é melhor. Eu acho que tem muita coisa favorável aqui em Lafayette. O que falta é um marketing em cima disso e como diz, uma transparência melhor. Não fazer muita coisa direcionada. Não estou dizendo que não existe uma coerência nisso, mas a gente tem que entender que quanto mais limpo for a coisa, mais merece o respeito, mais as pessoas vão ter mais interesse. Né? Então, a gente está aqui tendo informação de tudo, querendo entender tudo, para amanhã ou depois, quando chegar projetos para ser votado nessa casa, a gente votar e votar com responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Lúcio. Bom, um assunto que dá desgaste de falar, que é sobre esse distrito industrial, viu? Porque desde o primeiro ano, começando, quando a gente foi lá, a gente conheceu, visitou. Acho que todos os vereadores que já foram até o prefeito, com empresários interessados em investir em Conselho Lafayette, eu, com o vereador João Paulo, estivemos lá várias vezes com amigos nossos. Então, desde 2010, tentando um terreno, uma empresa de Lafayette, dá muitos empregos a lafaientenses, e eles querem ampliar, já tentaram várias e várias vezes e não conseguem nada. Então, eu acho que é muito interessante o requerimento para saber a real situação do distrito industrial. Eu sou meio assim, quando a pessoa fala fazer distrito industrial 2, resolve primeiro o problema do 1, vamos resolver um. Igual o cara quer pegar a moeda do vizinho, dá conta da moeda dele de outra moeda do vizinho. Vamos resolver o negócio do 1, fala tudo que tem lá, quem tem que devolver, quem não tem, o que é do município, o que é do Estado. Então, a pessoa tem que trabalhar mais organizado, porque aí quem não usou no tempo, já passou o tempo, devolve e põe na mão de empresários que estão querendo investir na Lafayette. A Lafayette está precisando de mais de emprego, tem gente querendo investir e fica parado nessas burocracias. Parabéns, vereador André. Com a palavra, vereador Carlos Neto. Senhor presidente, eu também fiz uma investigação, fiz uma denúncia lá, inclusive nesta área mesmo que o senhor citou aí, ela fica do outro lado da CHB, nas margens da 040. O empresário que tinha ganhado aquela área, ele ficou 18 anos com aquela área parada. Eu fiz a denúncia, fui em vários setores da prefeitura para olhar essa situação, inclusive fui no Rafael Lana, e agora eu fiquei sabendo que essa área foi passada para um terceiro, e ele já começou a mexer, disse que o meio ambiente embargou, não sei se ele conseguiu retomar as obras, mas eu fiquei sabendo que o meio ambiente tinha embargado, porque ali tem um lençol freático, né, ali naquelas margens da 040, tem uma área ali que tem muita água potável ali naquela região. A última coisa que eu fiquei sabendo que estava embargado. Mas em 2018 eu fiz uma denúncia e até o dia de hoje a coisa está parada. Levei um grupo empresarial no senhor Rafael Lana, sentei pessoalmente com ele, e a empresária falou assim, ó, eu vou pagar. Aí ela estava citando na área do Doce São João. Ela falava que pagava tudo que o Doce São João gastou e para eles passar aquela área para eles. Mas até o dia de hoje nada foi feito. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alan Teixeira de Carvalho. Presidente, nosso vice-presidente tem meu apoio, né? É um assunto que eu achei que o município não desenvolveu nesses 3 anos e 7 meses que nós estamos aqui.
Faço uma pergunta. Será que o Poder Executivo sabe quantos terrenos o município tem? Será que o Poder Executivo sabe quantas empresas tem lá e quantos terrenos vagos tem? Quantos que são do Estado? Porque eu não sei. Se algum colega souber aí, né, fala aí com a gente. Uma outra coisa. Qual é o trâmite que o Poder Executivo segue a partir do momento que uma pessoa requer um terreno lá e comprova que vai gerar emprego? Qual é o prazo que leva para esse terreno chegar na mão de um particular que quer produzir e gerar emprego? Então, a gente sabe do esforço dessa administração em diversos assuntos, mas o distrito industrial é uma coisa que precisa ser tratada de melhor forma, porque Lafayette está perdendo oportunidades de gerar mais emprego aí, tanto para a população, né, para o pessoal aí, e não tem um protocolo, né, de como a pessoa consegue esse terreno. E, ao mesmo tempo, a gente escuta falar isso, que fulano tem um terreno lá há 15 anos, 20 anos, e não produziu nada. Isso é um absurdo. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Pedrinho, depois eu passo a Vossa Excelência, Sandro. O vereador André está de parabéns. O executivo é assim, quanto quer agir, age. Né? Eu não estou vendo boa vontade nenhuma. Porque o que tem de gente querendo terreno para montar firma aqui na Lafayette, né? Ou que já tem querendo ampliar, é muitos, que eu já levei lá também. E não arruma por quê? Tem o terreno, né? Tem muito terreno. Você vê que ali para o Distrito Industrial, virando lá para trás, para o lado do Amor Ribeiro, tem um terreno, muita coisa. Né? E eu acho que falta ter vontade. Né? E às vezes também, o município não quer bater de frente com algum grande empresário. Né? Não tem nada disso não, está errado, seja quem for. Igual foi citado aqui, a do São João. Já provou que o terreno é grande, é do município, está lá parado, do São João não fez nada no terreno. Outras pessoas querendo usar. Então, por quê? Está faltando o município ter atitude, sabe? Não tá sendo legal, não. Porque quanto quer agir, age. Né? Agora, falar que não tem terreno, não pode, que tem terreno. E tem gente querendo montar a indústria lá no Distrito Industrial, tem gente querendo ampliar sua indústria que já existe em Lafayette. E por que não resolve? Isso depende do Executivo. Nós, vereadores, ficamos cobrando aqui, mas depende do Executivo. E a gente vai continuar lamentando isso aí, igual a do São João já provou que está errado, né? Eu não sei porque que o município não pegou o terreno de volta. Do São João é um exemplo, tem outros, né? Não é o do São João que está errado agora, está errado é o município que não está agindo, né? Viu? E o André está de parabéns, André. Nós temos que olhar isso mesmo. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sandro. A questão do desenvolvimento econômico de Lafayette, vamos falar nesses termos, em vez da gente falar como distrito industrial, é uma pega que eu tenho desde o governo anterior. Se Vossas Excelências depois quiserem ter acesso, um dos primeiros requerimentos que eu fiz nessa casa foi questionando no governo anterior sobre esses terrenos ociosos no distrito industrial. E para minha surpresa, e muito provavelmente o vereador João Paulo, o vereador Pedro Américo, o vereador Fernando Bandeira, o vereador Divino, que estiveram na legislatura passada, lembram que o governo anterior, em vez de buscar aqueles que eram improdutivos, começaram a correr atrás daqueles que eram produtivos. Talvez a vereadora Carla também tenha ciência dessa situação. O nosso único exportador de Lafayette foi chamado na prefeitura para poder prestar conta do terreno dele, que tinha mais de 100 funcionários. Em vez deles naqueles que estavam vazios,
eles foram naqueles que estavam produzindo, causando uma certa indisposição com as pessoas que estão em Lafayette. Nós fizemos uma reunião na prefeitura, e o chefe de governo do prefeito anterior virou e falou assim, isso daqui foi um requerimento do vereador Santos pedindo para que a gente olhasse vocês. E estava lá, esse grande empresário de Lafayette, uma pessoa que eu gosto e respeito muito, mas a ideia era eles irem atrás daqueles que eram improdutivos. E vou falar para os senhores, daquela época, que aí eu posso falar de cadeira, até hoje, não se evoluiu nada em relação ao desenvolvimento econômico em Lafayette. Citem para mim, por favor, quais empresas quebraram e quais as empresas que vieram para Lafayette. Eu estou falando, não estou falando supermercado, não. Isso é crescimento vegetativo. Supermercado, drogaria, americanos, isso é crescimento vegetativo. Tendo ou não situação, eles vêm para Lafayette. Eles estão querendo ocupar o mercado e quebrar aquilo que está aqui dentro de Lafayette. É preciso, isso faz parte do processo evolutivo. Mas é preciso que essas empresas também venham. A gente tem essa carência. A concorrência ela é pública. Mas em relação a desenvolvimento econômico, a distrito industrial, não se fez nada. Não se fez nada. A não ser uma autorização que nós demos para o município, para que uma determinada empresa no distrito industrial tivesse lá uma mudança de gerência lá de nome, continuava a mesma empresa, ia mudar o nome, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, não tem. Um determinado empresário em Lafayette teria de parte do galpão dele para poder trazer uma empresa de São Paulo, que ia gerar em torno de 50 empregos. 50 empregos. Talvez fosse uma coisa permanente até que ela se assentasse em Lafayette. O município simplesmente disse que se ele fizesse isso, ele estava perdendo a finalidade dele e que eles iam entrar com um processo para poder tomar o terreno dele. O vereador Alan sabe dessa situação. O vereador Alan sabe dessa situação. Então, nós não fazemos nada para facilitar a vida do empreendedor para vir para Lafayette. Nós não fazemos nada. Quando eu falo nós, porque a gente fala como cidade, não como vereador. Lafayette não cresce. A Marluvas tentou vir para Lafayette e não conseguiu porque não tinha um galpão que atendia ela. Tem uma empresa que me procurou há 2 anos atrás, querendo vir para Lafayette, eu falei que do jeito que ela queria não era possível. Ela foi para Mariana, Mariana não vingou, voltou para Lafayette. Está batendo de porta em porta aí, vendo se consegue se implementar em Lafayette. Tem uma transportadora que já está com o processo todo dentro da prefeitura e está dependendo da procuradoria dar um parecer para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ver o que pode ser feito. Então, existe uma morosidade enorme dentro desse processo. A gente vê muito boa vontade do secretário de Desenvolvimento Econômico, eu converso com ele constantemente, a gente troca informações, mas, infelizmente, as coisas não andam, porque depende de Secretaria de Fazenda, depende de Procuradoria, depende disso, depende de Secretaria de Obra para poder determinar o terreno, e acaba parando em determinados locais. É igualzinho os requerimentos que a gente faz. Às vezes a gente faz o requerimento para a prefeitura, o cara fala, isso não é comigo não, a gente faz o requerimento para o prefeito. Aí o cara coloca lá, isso não é comigo, isso é com a Secretaria de Fazenda. Eu estou mandando, quando a gente manda um requerimento para a prefeitura, a gente manda para o prefeito. E aqueles que representam o prefeito teriam a obrigação de dar uma resposta para a gente pura e clara. Do mesmo jeito que não dão para a gente tem cobrado disso, para o empreendedor é muito, muito maior. Tem um empreendedor em Lafayette que tem 10 anos que ele solicitou uma concessão de terreno para Lafayette para ele crescer. O ano passado, segundo informações, ele perdeu um contrato de 20 milhões de reais. Por quê? Porque eles levaram a concorrência, mas na hora da firma aprovar o espaço que eles tinham, eles falaram, vocês não têm parte de transbordo. A sua estrutura não é o que a gente precisa. E dispensou eles. Então, imagina o que nós estamos perdendo nesse tempo todo. Já são, no mínimo, 8 anos, porque esse ano não se faz nada. São 8 anos. Nós temos 8 anos
de Lafayette parada em relação a desenvolvimento econômico por causa de alguns setores dentro da prefeitura e dentro de Lafayette. Mas eu concordo plenamente com o vereador André. É preciso que seja objetivo, é preciso que seja interesse do município. Devia ser tratado como interesse de utilidade pública. Toda empresa que tivesse vindo para Lafayette, ela tinha que ter prioridade, ela tinha que ter uma pessoa que botasse a pasta debaixo do braço e andasse em todas as secretarias e resolvesse numa semana. Mas, infelizmente, isso não acontece. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Darcy. Olha, queria parabenizar o vereador André por essa iniciativa. É um assunto muito importante, né, para nós. Olha, o vereador que me antecedeu, ele falou muito bem com relação ao desenvolvimento econômico. Nós precisamos de um desenvolvimento econômico aqui que esteja força, coragem de buscar, porque diz setor de emprego e renda. Não é verdade? E nós precisamos aqui na nossa cidade de emprego, precisamos de empresas. A gente não tem a sorte que tem as outras cidades vizinhas, que tem mineradoras, que oferecem muitos empregos e o município tem a participação de receitas. Quando eu estive aqui, na 2009 a 2012, eu tive uma satisfação, cheio de esperança, que nessa casa aqui, uma ocasião, encheu. Veio uns empresários aqui de uma rede de supermercado para implantar aqui no Distrito Industrial um shopping e uma casa de... e na época também lembro que teve aqui o deputado Glaico, que ele buscou uma empresa também de Casa dos Parafusos, para ser uma empresa aqui, para fazer parafuso, para atender toda Minas Gerais e outros estados também. Então, aquilo me encheu de esperança. Tá, que o Estado tinha cedido aqueles terrenos que é tudo do Estado, né, não sei, para o município, então as coisas iam acontecer. E, de repente, houve a troca de governo, não entendi que a situação não foi para frente, parece que houve um entendimento que o shopping seria uma situação de um ramo comercial, e lá teria que ser industrial, não sei, e o Estado recolher o terreno. Tanto, aí foi um balde de água fria, né? Aí agora, a gente sabendo que o nosso prefeito correu atrás e tornou ter o terreno de volta, para a gente poder ter aí a oportunidade de ter essas empresas, né? Eu não sei, não buscaram, não foram, a gente não vê nada acontecer, né? E está acabando a administração, né? E a gente não vê, né? Tomara que a gente consiga no próximo ano, né, alguma coisa referente àquele local. Que é muita gente que tem interesse de levar uma empresa para lá e tudo, mas a coisa está tão fria, ninguém fala mais nada, né? E a gente sabe que a imensidão de terreno ali sendo desperdiçado, né? Claro que tem as indústrias lá, as empresas que estão lá instaladas, que ajudam bastante, sim. Permite uma parte, vereador? Sim, se tu é a parte. Eu acho interessante, tem umas coisas em Lafayette que é meio inexplicáveis. Lafayette, no passado, tinha a Santa Matilde, Poclém, né, depois teve a Comefer. Quer dizer, são coisas que deviam ser incentivadas, né, e as empresas vão embora e as que querem chegar têm dificuldade. Eu acho que a gente tem que, se Deus quiser, o Mário conquistar a reeleição dele, a gente tem que focar muito nessa área, porque nossa cidade é uma cidade muito boa e realmente está muito deficitária nessa parte de infraestrutura para a indústria. Só isso. Não, a gente tem esperança que cresça, a gente tem terreno demais. Daqui até na Bandeirinha, olha para você ver o tanto de terreno que tem. Aí a gente olha lá para o lado da barreira, né, porque
meu local, né, perto de casa, a quantidade de empresas que tem ali, espremida ali, né? E nós somos considerados a segunda maior arrecadação do nosso município, é a parte de baixo, a parte da barreira. Você vê que lá, ó, as distribuidoras de carros, vários postos de gasolina, grandes casas de peça para caminhões e tudo, várias oficinas, e a gente vê uma imensidão de terreno aí não sendo ocupada. Mas isso precisa de quê? Empenho das pessoas buscarem, as pessoas que ocupam esse setor, de fazer acontecer. Né? Porque eu acho assim, o administrador, ele designa os secretários para ajudá-lo. Né? E cada um fazia a sua parte, cada secretaria fazia o seu melhor, para a própria cidade andar. É só o que eu queria dizer, mais uma vez, parabenizo o vereador aí por essa iniciativa, que é muito importante a questão de emprego e renda. Em votação. Senhor presidente. Vai lá, vereador André. Só para me concluir, que eu quero deixar bem claro que a minha preocupação é com terrenos que estão aí parados, aí, ociosos, sem ocupação. Quem está aí, de certa forma, que teve a doação do terreno, o direito à concessão aí, e estão produzindo, graças a Deus. A gente está preocupado só com os terrenos que estão parados, e a gente está na expectativa, né, de igual bater lá o 2, a gente tentar regularizar todos que estão aí ociosos e ficar tudo resolvido. Né? Quem está produzindo aí, graças a Deus, e eu não tenho nada a ver com quem construiu uma casa, lá também está morando, para mim, se tem espaço, não tem nada a ver, a minha preocupação é só quem não está fazendo nada, não está gerando emprego e não está produzindo nada. É só a preocupação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 126, 2020, 125, 2005, segue para providências cabíveis. Requerimento 126, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infraassinado, nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal e secretário municipal da Fazenda, secretário municipal da Educação, para que nos informe sobre os valores transferidos, arrecadados e gastos pelo município de Conselheiro Lafaiete, através do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, nos anos de 2019 e 2020. E, se possível, solicitamos que os valores dos gastos sejam discriminados com a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens vinculados ao sistema do ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, concessão de bolsas de estudo e alunos de escolas públicas e privadas, aquisição de material didático escolar e manutenção de transporte escolar, e ainda sejam discriminados os valores gastos dos 60% e 40%. Vereador Alan Teixeira. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 126 de 2020. Em discussão? Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 126 de 2020, segue com as providências cabíveis. Requerimento 132 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infraassinado nos termos do artigo 92 e seguintes do regimento interno desta casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado o expediente ao gerente da Copasa, solicitando esclarecimentos pormenorizados acerca da coleta e tratamento do esgoto em nosso município, nos seguintes termos:
quais bairros são atendidos pela coleta e tratamento de esgoto? Favor discriminar qual ET atende cada bairro. É possível a realização da coleta de esgoto sem que ocorra o devido tratamento? Em caso positivo, qual o destino do esgoto coletado e não tratado? Como a empresa identifica quais imóveis realmente são atendidos pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto? Há possibilidade de estar sendo realizada apenas a coleta do esgoto em algum imóvel sem que ocorra o devido tratamento, apesar deste imóvel estar em um bairro que, num primeiro momento, é atendido pela prestação dos serviços? Em caso positivo, por qual motivo isso acontece? Chegou ao nosso conhecimento de que existem imóveis que têm o seu esgoto lançado diretamente nos rios, córregos que cortam a nossa cidade. Por qual motivo ocorre tal prática? Nesses casos, quais as medidas que devem ser tomadas pela empresa e o proprietário do imóvel? Nessas circunstâncias, ocorre a cobrança de tarifa de coleta e tratamento de esgoto? Caso haja possibilidade de a empresa realizar apenas a coleta do esgoto, o usuário paga somente pelo serviço efetivamente prestado? Existe alguma forma do usuário conferir se o seu imóvel está realmente sendo atendido pela prestação do serviço de coleta e tratamento do esgoto? Em caso positivo, qual a conduta que o usuário deve adotar? A empresa sabe nos informar qual a quantidade de esgoto coletada mensalmente em nosso município e qual a quantidade tratada por cada ET? Como é feita essa quantificação? Vereador Washington Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão e votação o requerimento número 132 de 2020. Em discussão. Não vai falar nada, não? Vai falar, não? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Obrigado. Só queria, o vereador Fernando, de parabéns, ter feito esse requerimento bem fundamentado, mas eu queria deixar claro aqui, o vereador Darcy, a questão da Égida Barreira, o mau cheiro tá voltando, deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, o Darcy sofre com isso lá, eu sei, que ele não tem culpa, mas o pessoal cobra dele, que mora na região. O mau cheiro está voltando à tona de novo. A gente passa lá e a gente sente aquele mau cheiro. Que tenha gente a ser resolvido aquilo, que aquela comunidade ali, vereador Darcy, sofre com isso, né? Cobrar isso da Copasa. Muito obrigado. Em discussão. Queria, mais uma vez, parabenizar o Fernando Bandeira por levantar esse assunto. E, como o Pedrinho falou, realmente, a gente tivemos uma trégua muito boa na questão da ET Barreira. A ET Barreira é uma preocupação há muitos anos, que parece que ela foi mal feita, mal estruturada. Eu lembro que o prefeito Ivar falava que ela foi, quando ele foi vereador aqui, que ela foi construída de cabeça para baixo, igual construir uma casa de cabeça para baixo, né? Tá. E nessas, foi muitas corridas, a gente foi a Belo Horizonte, a gente foi na superintendência, para entender, para a gente cobrar que houvesse uma melhora, para ver se conseguia uma situação melhor, porque a ET, a princípio, a gente, até mesmo as pessoas distantes, os bairros mais distantes, sentia a ET. E a gente, quando passa ali para Belo Horizonte, a gente sabe que está chegando, que está passando em Lafayette, porque o fedor é doloroso. Mas aí está, durante esse tempo todo que passou, algumas reuniões da Copasa, sempre os funcionários me convidam por eu morar ali, e sabe da minha campanha que eu faço ali, junto com a Copasa para melhoramento, né? E, de uns tempos para cá, teve uma ocasião, né, que a gente foi a Belo Horizonte, e eles disseram que estava um estudo como que eu queria dizer, gente, de um óleo, sei lá, químico, em São Paulo, que aqui até era muito valioso, mas que seria importante, que é o que eles encontraram para solucionar
esse odor com essa aplicação. Tá. Depois tivemos uma reunião recentemente lá no bairro São Benedito, dentro da associação, e foi dito para nós que estava tudo certo, que já tinha feito uma pesquisa lá no bairro Satélite, que o odor já tinha praticamente desaparecido. E a gente também notou, muitas vezes a gente foi a Belo Horizonte, ou foi naquela parte de baixo ali, a gente não lembrou da ET. Quando a gente não lembra da ET, é porque a gente não vê o odor. Mas agora a gente já está lembrando. Então, alguma coisa estão deixando de fazer. É muito importante a gente estar tocando esse assunto, para a gente dizer que a gente está aí, alerta, né, e preocupado com aqueles moradores, principalmente aqueles que moram ali em torno, que tem essa presença desse odor diuturnamente. Mas muito obrigado. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Luiz de Menezes. Bom dia a todos, mais uma vez. Nós tivemos, durante essa legislatura, muita cobrança com relação à Copasa, e piorou depois dessa cobrança quase 100%, né, da tarifa de esgoto. E eu já pelejei para mim entender essa questão da cobrança desse esgoto 100%, e eu não entendo. Porque o Chico Paulo mora ali na Francisco Lobo. Impressionante, a Carla também deve conhecer aquela região, os vereadores, até convido os senhores, né, para conhecer aquela região. Tem uma ponte lá, você olha na ponte para cima, a água limpinha, tem até peixe. Da ponte para baixo, cheio de esgoto. E o pessoal ali paga 100% de coleta, transporte e tratamento de esgoto. Agora, o que me preocupa é o seguinte, eu acho que a cobrança é indevida, porque quando tem o esgoto 100% tratado, muitas doenças que desaparecem. A maioria das doenças que tem aí, algumas coisas que aparecem, é porque não tem uma qualidade de água e nem também tratamento de esgoto. Então, o que adianta, tipo assim, um lugar faz o serviço bem feito, mas a maioria dos lugares não é com eficácia. E estão cobrando a taxa de esgoto. Eu acho que deveria solucionar todos os problemas de coleta, transporte e tratamento na cidade toda. Eu acho que se confunde, que a prefeitura também tem coisa que tem que ser feita e ela não faz. E para depois cobrar essa tarifa 100%. Eu acho que o transporte, a coleta e o transporte, tudo bem, aonde está sendo feito. Mas o tratamento, ele não é feito 100%. Eu acho que ele tem que ser feito 100% em toda a cidade, para depois, sim, cobrar essa tarifa. Eu acho que é um erro que existe. É uma coisa que, para mim, falta, assim... eu não sei esse contrato, que eu não li, porque ele é extenso demais, e tem coisa lá que parece que está falando até em inglês, que eu não entendo. Mas o meu entendimento é isso. Os países mais organizados aí que tratam 100% do esgoto, várias doenças não existem no quadro deles, né? Igual um rato vai lá no esgoto lá e transmite doença e tudo. Só que o que falta nisso é a transparência, que eu disse. Eles teriam que fazer realmente 100% na cidade, para assim cobrar. Aí tem região que cobra transporte, coleta e tratamento, outros só cobra coleta e transporte, e não paga o tratamento. E eles criaram um contrato assim, aonde que já está feito as três coisas, a pessoa paga 100%, já é 100%. O que ele gasta de água, ele paga de esgoto. Então, se na casa aqui de uma pessoa que tem esse serviço, ele paga R$100 de água, ele vai pagar R$100 de esgoto. É um valor muito considerável. Só que o benefício, ele não existe. Igual a gente paga a iluminação pública, mesmo se você não estiver na sua rua, porque você anda na cidade iluminada. É um entendimento. Eu fui numa rua ali no São João que não tem iluminação pública, e o cara paga a tarifa. Mas o entendimento é que ele anda numa cidade iluminada. Mas o esgoto, que benefício que o esgoto traz, o tratamento de esgoto, se ele é feito em alguns lugares da cidade, não é feito 100%. Ele não vai trazer. Tem uma manilha ali na rua, ali, que você vê, uma manilha que chega esgoto no rio, que você vê que a água sai 100%, o esgoto mesmo, esgoto virgem, jogado na bacia.
Então, enquanto estiver jogando esgoto nos nossos córregos, eu acho que essa tarifa aí ela é indevida, a minha opinião. Mas é uma luta para isso aí, eu acho que, infelizmente, nós perdemos nesses 4 anos, vai ficar para o ano que vem, ou resolver, realmente eles conseguirem fazer esse tratamento de esgoto com excelência, né, com eficácia, porque senão eu acho que vai ter que apelar para outra instância aí, promotoria estadual ou federal, para resolver essa questão de lá. E não é só aqui não, é muito lugar que eu acho que a Copasa erra nesse critério aí. Se vocês quiserem um dia visitar lá essa região que eu falei, levo vocês, é um absurdo. Para cima, o rio limpo, para baixo, o esgoto sendo jogado lá. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Bom, nós estamos discutindo isso aí há muito tempo. Eu vou falar com vocês uma coisa. O problema nisso aí está porque é o seguinte, a gente denuncia a imobiliária que joga o esgoto lá. Mas como o dono da imobiliária é um bandido e o Ministério Público, como tem o peito amarelo, o bico amarelo e o rabo amarelo, não é capaz de tomar providência. Porque eu estou falando porque lá no bairro Siderúrgico, esse bandido aí dessa imobiliária, ele entupiu a nascente d'água tudo lá, passou uma rede de esgoto dentro da nascente d'água onde o povo pegava água, e eu fiz a denúncia no Ministério Público, fiz com o doutor Glauco. Aí sabe o que o doutor Glauco falou para mim? Você não pôs o nome do cidadão, eu pôs a imobiliária. A imobiliária tinha na denúncia, tinha foto do caminhão, com placa do caminhão, com logomarca do caminhão, jogando lixo lá em Túlio, né? Uma placa de todo tamanho com o nome da imobiliária. Precisava de eu pôr o nome de ninguém? É imobiliária, ele sabe que é imobiliária. Mas como o Ministério Público, infelizmente, tem o bico amarelo, o rabo amarelo, tudo, peito amarelo, então, eu já sei por que ele não olhou. Então é isso que está desgraçando a nossa cidade. Isso. Porque não adianta você denunciar em lugar nenhum. É igual o hospital regional, denunciamos lá, a promotora encaminhou, o que aconteceu? Transferiram a promotora. Ela encaminhou para o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, ela denunciou para a Secretaria de Saúde do Estado, aí transferiram a promotora, ela que está errada. O bandido roubou, ela que está errada. Então é isso, gente, ó, nós não temos, o vereador não tem poder de polícia. A única coisa que o vereador faz é a denúncia. Faz o requerimento, encaminha para lá e acabou, vai fazer o quê? O que o vereador faz? Então o vereador não tem mais poder nenhum. Né? Então nós estamos, olha, e eu estou preocupado, estão fazendo, esse bandido está fazendo um loteamento atrás do Real de Queluz, na cabeceira lá, tem uma nascente d'água, aquele coque que passa ali aonde há do doutor Zema ali, né, como é que chama lá? A Grande das Hortênsias, passa dentro da Grande das Hortênsias, era uma água limpinha, daqui a pouco está tudo cheio de esgoto. E não tem onde você reclamar. Você vai reclamar onde? Com o Papa? A prefeitura não fiscaliza. Nós fiscalizamos, mas nós não temos poder de polícia. Qual é o poder que nós temos? Não tem. Então lá vai. Igual o André disse aí, lá nos Moinhos, quem contaminou, quem jogou tudo enquanto é esgoto de Santa Maria, Real de Queluz, tudo foi ele. Foi ele, de São José, tudo foi ele. Né? E ele era deputado estadual e era da Comissão de Meio Ambiente, quando ele fez isso aí. É bandido, então não adianta, nós não temos onde correr. Né? Então nós vamos fazer isso aqui, é mais um que vai ficar. É mais um que vai ficar sem resposta, mais um que vai continuar, tudo. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o requerimento 132 de 2020, segue para providências cabíveis. Só antes da gente passar aqui, vereador Pedrinho. Só porque está machucando a orelha aqui.
O vereador Pedrinho pediu para avisar que o empresário, o Roberto é empresário ali do loteamento Cidade Jardim, quer bater um papo com os vereadores aqui logo após a sessão, é coisa de 10 minutos, coisa rápida. E também eu vou pedir aos vereadores que logo após essa conversa com ele, a gente vai ter uma conversa com o cerimonial também, porque eu quero escutar a opinião de todos a respeito das nossas solenidades, como que vai ser feita a entrega do diploma da mulher e a sessão de aniversário da cidade mês que vem que se aproxima. Eu preciso da opinião de todos para que a gente... Porque a gente estava pensando na sessão da cidade, a gente fazer uma sessão solene em homenagem aos funcionários da saúde, para a gente não ter entregas de título. Vem todo mundo de terno e gravata, a gente fala e faz somente para comemorar o aniversário da cidade. A Carla não pode vir de terno e gravata, né? Pode também, Carla, né? E o diploma da mulher cidadã, para a gente ver um meio para a gente entregar os diplomas que já estão prontos aqui na casa. Então eu peço, para a gente não tomar, né, sozinho a decisão e desagradar alguns, eu peço que esperem um pouquinho para a gente ver como é que a gente vai fazer, tá? Solicito o secretário que proceda... Ô, Sandro, aí eu vou pedir você para ficar aí, porque o empresário de Cidade Jardim conversar com a gente, para você participar também, tá? Solicito o secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão, em seguida faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 123/2020 requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre o cumprimento da Lei Municipal 4.877, de 11 de setembro de 2016, pela empresa Clark Engenharia, a qual é prestadora de serviço terceirizado do município. Vereador Carlos Aparecido. Requerimento 127 requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal e secretário municipal de saúde para que nos informe quais valores o município recebeu por meio do governo federal e estadual para serem investidos e ou aplicados na saúde neste ano de 2020. Por fim, que os valores sejam discriminados por área, ou seja, qual a finalidade em que atividades, funções e valores podem ser investidos. Por fim, que sejam valores gastos no combate à pandemia provocada pelo Covid-19, discriminados também por local em que foram aplicados. Vereador Alan Teixeira. Requerimento 131, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal e secretário de Defesa Social, que nos informe quais as medidas foram tomadas pelo município no que se refere ao descumprimento periódico do contrato de concessão do estacionamento rotativo que a empresa TIM Mob é concessionária. Vereador Alan Teixeira e Fernando Bandeira. Projeto de Lei Complementar 03/2020 desafeta bens públicos municipais da condição originária e autoriza a sua permuta pelo município de Conselheiro Lafayette com o espólio de Jair Teodoro dos Santos, representado pela inventariante Efigênia da Silva Santos, e permuta diária com os sucessores de Odom Pedro Domingos, representado pela viúva usufrutuária e filhos nos proprietários, e da outras providências. Projeto do Executivo. Vereador Presidente João Paulo Fernandes Rezende. Presente. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Presente. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi de Miranda. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Presente. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Vereador José Geraldo. Presente. Vereador José Luz de Souza. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro José dos Santos. E vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima. Bom dia a todos, e os vereadores eu peço para que a gente receba o rapaz ali, os que puderem ficar, tá?